Olá para você, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Alego Entrevista. Nesta edição, a gente recebe o deputado Humberto Aidar. Ele é presidente da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa, e por tabela também ele preside a comissão mista, que reúne todas as outras comissões aqui da Casa. Essa comissão é até interessante, porque ela reúne os 41 deputados, menos presidente, primeiro e segundo secretários. Portanto, são 38 deputados na reunião da comissão mista. E interessante que a comissão mista e a CCJ, depois da pandemia, começaram-se as sessões remotas, que têm alto quórum. Tenho notado, presidente, que as reuniões da CCJ e da comissão mista também têm tido um quórum muito acima daquele presencial aqui na Sala Solon Amaral, não é isso? É verdade. Um abraço a você, telespectador da TV Assembleia. Eu comentava dia desses aqui com a reportagem da imprensa da Assembleia Legislativa. Estou surpreso com a participação dos deputados, tanto na CCJ quanto na comissão mista. Nesses 2 anos, 1 ano e meio, nessa legislatura, uma particularidade da CCJ é que desde que nós assumimos, nós procuramos informar via WhatsApp a todos os deputados. Eu faço questão de mandar a pauta da ordem do dia, para quem o projeto foi distribuído, se ele foi com parecer favorável ou contrário, se foi pedido diligência, se foi aprovado ou arquivado, até a sanção ou veto do governador. Ou seja, vai tudo mastigado, né? Então isso possibilita que cada deputado ele tenha acesso ao andamento do seu projeto, e como qualquer deputado, mesmo não membro da CCJ, pode discutir a matéria, a gente oportuniza para que o deputado vá lá fazer a defesa da sua propositura. Depois que nós começamos as sessões remotas, o que tem acontecido? Até pela facilidade de ter contato com todos os deputados, eles normalmente ou estão em casa ou no seu escritório. O que tem acontecido? Além dos titulares e suplentes, a participação de vários outros deputados. Nós não deixamos de realizar nesse 1 ano e meio, e isso é louvável, né? Nenhuma sessão da CCJ por falta de quórum. Então, essa legislatura está com essa característica que é muito bacana. E ao dar início nas sessões remotas, o que tem acontecido? Além da presença, nós temos tido a oportunidade de votar mais matérias. Hoje mesmo, antes do início da sessão, eu pedi que os deputados pudessem, ao invés de discutir as matérias, são todas de autoria de deputados, ou pedissem vistas, porque nós tínhamos mais de 70 matérias a serem apreciadas, e por incrível que pareça, nós começamos às 14 horas e 14h50 tínhamos passado a limpo todas as matérias, com parecer favorável, parecer contrário e todos os vetos. Então a produtividade ela tem sido acima da média. E uma produtividade, presidente, que remete a esse período da pandemia também, porque todos esses projetos que são importantes na vida econômica e no setor de saúde aqui em Goiás, todos eles estão passando primeiro lá na CCJ ou na comissão mista, não é verdade? É o ProGoiás de incentivo fiscais, são as doações que foram feitas aí, os projetos de estado de calamidade pública para as prefeituras, não é verdade? Para o próprio estado de Goiás, a doação que a Casa fez de 10 milhões de reais para o OVG na prevenção e tratamento da Covid-19, ou seja, tudo nasce ali na CCJ. E os deputados, aqui eu quero render homenagem a todos os deputados, independente de situação ou oposição. É claro que tem posicionamentos diversos, mas os deputados estão entendendo, especialmente nas matérias
que dizem respeito à Covid-19, a essa pandemia, a essa situação de dificuldade que passa o mundo, e Goiás não é diferente, todas as matérias, mesmo de propositura de deputados ou do governo do estado, ou dos municípios, que são os decretos de calamidade, tiveram uma celeridade. Nós aprovamos todas essas matérias, o governo pôde e está podendo agir com o auxílio da Assembleia, né? Aí a maturidade falou mais forte, que é um momento que todos nós temos que dar as mãos, fazer a nossa parte enquanto legisladores, para que a gente possa autorizar o governo do estado, Ministério Público, o Poder Judiciário a tomar as decisões que têm que ser tomadas. Porque muita gente não sabe, e é bom a gente falar aqui, até a título de informação, o governo não toma nenhuma atitude, não aprova nenhuma lei sem passar pela Assembleia. Verdade. E assim também é o Ministério Público, assim também é o Tribunal de Justiça, ou seja, o Judiciário, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios. Não é querendo puxar sardinha para o Poder Legislativo, mas é o poder com mais poder, né? Até pela quantidade de representantes. Então, é o poder de decisão, né? É verdade. Tudo passa, todas as decisões do Estado necessariamente tem que passar pelo Legislativo Estadual. E especificamente nesse momento que nós não podemos ficar nessa de discussão de eleição, de partido, de situação ou oposição, né? Nós podemos elevar o debate e, repito, aprovar as matérias com rapidez, para que, no que dependesse da Assembleia, a gente poder dar a nossa parcela de contribuição. Inclusive, quero ressaltar aqui que o presidente da Assembleia, com autorizo nosso, de todos os pares, doou ao Estado 10 milhões de reais, que fazia parte aqui de um fundo que está sendo utilizado, por exemplo, entre outras questões, na construção da nova sede. Foi uma doação da casa, né, presidente? A doação da casa. Então, a Assembleia, nesse ponto, claro, eu sou sempre um crítico, sempre acho que nós podemos e devemos fazer muito mais. Mas nessa questão da pandemia, me chama a atenção a atuação de todos os deputados dessa casa. Vamos falar de um projeto específico de sua autoria, que envolve aí aquelas pessoas que buscam crédito, buscam financiamento, especificamente junto a Goiás Fomento, porque esse projeto, como eu disse, de sua autoria, prevê aí uma procrastinação, né, ou seja, um adiantamento de pagamento de parcelas daqueles que tomaram empréstimos e estão adimplentes, não é isso? Já foi aprovado pela comissão, inclusive. Ele já foi aprovado. Na verdade, é um projeto das pequenas, micros, empresas que têm o débito, que têm prestações a serem quitadas, e aí não apenas nessa questão específica da Goiás Fomento, enquanto durar essa situação, que eles possam ter o direito de pagar pós-pandemia, né? Nós apresentamos também, e quero ressaltar aqui, a possibilidade dos aluguéis, né, de empresas que tenha também a possibilidade de uma redução, né? Nós temos, eu vou citar aqui um exemplo, um restaurante que aluga o imóvel. O restaurante está fechado tem 60 dias, né? Não dá para ele continuar pagando o mesmo aluguel, ninguém dá conta disso, né? Então, nós apresentamos outro projeto aqui, que foi a proibição da apreensão de veículos que estejam com o IPVA atrasado, né? Que nas blitz, e aí o governador comprou essas ideias, eu tive o cuidado de procurá-lo antes, porque, na verdade, quando o cidadão
ele deixa de receber, ele deixa de trabalhar, ou a sua renda diminui, pagar o IPVA não está na lista de primeira necessidade, né? Primeiro ele vai ter que colocar comida à mesa, né? Tem a questão de planos de saúde. Então, assim, o governador entendeu, e acho que essa lei ela será sancionada também, que durante a pandemia, né, o cidadão ganhe esse fôlego para poder quitar o IPVA pós-pandemia. Porque, na verdade, assim, o mundo todo, nós não estamos aqui inventando a roda, mas o mundo todo tem que se adequar e está adequando a essa realidade, uma dura, cruel realidade, mas sou sempre um otimista que nós vamos passar por isso. E pegando esse gancho aí, que a pandemia está pondo o mundo de ponta cabeça e as coisas estão mudando, modificando, né? Me parece, presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, que na semana que vem vai começar realmente um debate intenso em Brasília sobre as eleições municipais marcadas para esse ano. Primeiro turno estava estabelecido ali para o dia 4 de outubro, segundo turno dia 25 de outubro, e o ministro Luiz Roberto Barroso vai tomar posse no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tendem a formar uma comissão já para fazer uma mudança atual na Constituição, prevendo o adiamento dessas eleições. Me parece que há um consenso lá em Brasília de que extensão dos mandatos, os atuais mandatos de prefeitos e vereadores, não. Mas queria saber sua análise, se está certo esse adiamento, se deve ser em dezembro, se deve ser no início do ano. O que você pensa? Pelo que tenho conversado com deputados federais, com senador, e ontem, por coincidência, eu falava com o governador a esse respeito, me parece que tudo caminha para que no último domingo do mês de novembro possa ser realizado aí o primeiro turno, e na segunda quinzena de dezembro, no mais tardar dia 20, a realização do segundo turno. Por mais que os prefeitos, os vereadores estejam até pressionando o Congresso para que essa extensão de mandatos, para coincidência de eleições de 2022, eu não vejo clima para isso, você mudar a regra do jogo em andamento, até porque conhecemos o Congresso, boa parte e muitos deputados são candidatos ou em capitais ou cidades grandes, né? E aí o interesse pessoal fala mais alto. Agora, eu quero aproveitar para externar aqui a minha opinião. Está passando de hora do Brasil ter a coragem, do Congresso ter a coragem de ter coincidência de eleições. Unificar todas as eleições. Unificar as eleições. É muito mais barato, né? Hoje, mais prático, né? Claro, para quem vota em 5, vota deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, poderia tranquilamente votar para vereador e prefeito. Olha, e mais 1 ou 2 senadores, sim, dependendo da eleição. De cada eleição. Olha, o que se gasta em cada eleição é muito, né? Então isso é muito dispendioso. Está passando de hora. Eu penso que já poderia aprovar em 2022 o próximo mandato de deputados, de governadores, enfim, que colocasse ou de 6 anos, ou esse agora de prefeitos e vereadores, para que haja uma coincidência, né, uma unificação das eleições. O que não pode é mudar a regra com o mandato em andamento, né? Não dá para hoje pegar, olha, não, então os atuais deputados, ao invés de terminar o mandato em janeiro de 2023, passar para 2026, né? Ou 25, né? Ou 25. Janeiro de 25. Mas tendo a eleição, as pessoas sabendo, está passando de hora, não dá para de 2 em 2 anos ter eleição. E aí eu acrescento um ingrediente, não é apenas para falar de economia. O que acontece, se você perceber, o prefeito ganha a eleição, o deputado ganha a eleição, ele sai de uma eleição, já entra na outra
eleição, ou como candidato a prefeito, ou como apoiador do prefeito da cidade, o prefeito da mesma forma. Então, assim... Não para, né? Na verdade, a classe política, ela está numa roda viva, sempre disputando eleição. Então, isso tem que acabar. Eu tenho convicção que esse assunto, o Congresso tem que ter a coragem de debater com a sociedade, e está passando de hora. E de repente seria esse o momento, Sim. né? Em função da pandemia, vai se definir sobre as eleições municipais 2020, já se faça uma definição nesse sentido Sim, também, sim. haja vista que vai ter que haver necessariamente uma alteração na nossa Constituição. É verdade, então já poderiam, nessa alteração, né, ou a próxima eleição já ser de 5 ou 6 anos, né, ou a próxima de governador e deputado, não importa, mas havendo a unificação, o país ganha, o povo ganha, o detentor de mandato ganha, porque ele vai ter tranquilidade de tocar o seu mandato e saber que a próxima eleição é só daqui a 4 anos ou a 5 anos, né? Muito se fala, por exemplo, em acabar com a reeleição. Pode ser também, coloque aí um mandato de 5 anos para prefeito, para cargo de executivo, e que não permita reeleição. A reforma política, né, eleitoral, ela tem que ser feita, encarada. Não dá para o Brasil, por exemplo, continuar tendo esse tanto de partido, né? Eu comentava ontem com um candidato a vereador do MDB, que é o partido que eu me encontro hoje, e disse o seguinte: olha, infelizmente, se a gente pegar dentro do MDB, eu não estou falando do filiado comum, não, estou falando de detentores de mandato, e perguntar, Sim. Escuta, você conhece pelo menos uma frase que está escrita no Estatuto do Partido? Não sabe, não. Não sabe. Não sabe. Então, na verdade, é um amontoado de partidos, entendeu? Que não sendo tem, abertos cada vez mais. que não tem a sua linha programática nenhuma, entendeu? As pessoas trocam de partido como troca de camisa, e não dá, o país não precisa desse número excessivo de partidos. Olha, se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país grande também, com extensão continental como o nosso, basicamente só tem 2 partidos. Né? São os 2 principais. Os né? 2 principais partidos. Agora, aqui, as pessoas, infelizmente, eu digo infelizmente, elas votam na pessoa e não no partido. Se a gente tiver um olhar simplista, parece que é bom. Não, olha, eu escolho o deputado independente do partido dele, mas isso é um equívoco. Nunca os partidos ficarão fortes. Claro, né? claro. Então, assim, eu hoje estou num partido, infelizmente eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu me alio a quem quiser, eu defendo o que quiser, porque é assim. Virou a casa da mãe Joana, praticamente todos os partidos no Brasil. Bom, já que o senhor citou a questão da reforma política, só mais 2 temas então. E esse mandato de senador de 8 anos? Pois é, para mim é um equívoco também, né? Por que o deputado federal, vamos falar só de Brasília, ele tem um mandato de 4 anos e senador de 8 anos, né? Isso é uma vergonha. Ainda permitindo reeleição, né? Permitindo reeleição, ou seja, 2 mandatos já são 16 anos. O país já não suporta esse tipo de coisa, isso é antigo demais, né? E outra coisa, se você for analisar, por que um estado do tamanho do Acre tem 3 senadores e um estado como São Paulo são 3 senadores também? Qual é a representatividade disso, né? Você toca num assunto interessante. Eu sempre fui defensor que mandato de senador tem que ser também de 4 anos, né? Eu chego a imaginar o seguinte, para que o Senado? É muito complexo isso. O que eles falam que é uma casa revisora e que os deputados federais é que representam a população, até porque os 513 deputados federais que estão na Câmara dos Deputados são proporcionalmente distribuídos, né, por cada uma das unidades federativas, e o que se diz na lei é que o Senado é uma casa revisora e que o senador, inclusive,
pela legislação, ele nem é representante do povo, né? Pois é. Ele é representante do Estado, por isso cada Estado tem 3, como o senhor acabou de arguir aí, né? É uma casa cara e que não tem tanta produtividade assim, mas no mínimo os mandatos teriam que coincidir, né? Olha, são 3 senadores, ok, não tem essa história de tem ano que você vota em 2 senadores, Isso. o outro ano você vota em 1. Isso. Né? Eu sou a favor do seguinte, olha, mandato de 4 anos, ok, eleições todas juntas, ok, agora, não tem essa história de senador ter mandato de 8 anos, não. Todos temos que ter o mesmo ano de mandato. E aí, a população é que dá o aval se você vai ter mais 4, mais 8, mais 10, mais 20. Aí é a população. E uma outra questão, presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, é o comparecimento às urnas. Muito se discute isso hoje, né? Ou sempre foi obrigatório. Até, aliás, se confunde muito isso, porque ninguém é obrigado a votar, mas é obrigado a comparecer à urna, né? Voto facultativo, voto obrigatório. Qual a sua visão? Eu não sei ainda se o Brasil está preparado para a gente ter esse voto facultativo como os Estados Unidos, por exemplo. Você disse, olha, aqui não é obrigado a votar, mas você é obrigado a ir, né? Ou então tem que pagar a multa, não é isso? Uma multa muito pequena também, uma multa né? pequena, mas eu não sei se quem detém o poder econômico nessa possibilidade de vai quem quer, se o poder econômico não seria mais determinante no resultado final das eleições. Num voto facultativo. Exatamente. Né? Então, quem tem mais poder, teoricamente, teria mais possibilidade de convencer o seu eleitorado. Me permita mais uma. Outro dia, participando de uma discussão exatamente nesse sentido. Se a gente já tivesse uma cultura, se o nosso comportamento, quando eu falo nosso, eu me incluo, claro, obviamente, se o brasileiro tivesse um comportamento assim diferente que alguns países já alcançaram, eu citaria aqui, por exemplo, o Japão, eu estava pensando, queria saber a sua opinião. Se tivéssemos essa capacidade, essa cultura, né? Talvez não precisássemos adiar essa eleição de 2020, de 4 de outubro. É verdade. As sessões não estão sendo feitas de forma verdade. remota? O eleitor não poderia votar também de forma remota? Sim, sim. Com um custo muito menor? E outra alternativa que foi até ventilada é da eleição, às vezes, ao invés de um dia, durar uma semana, né? Sim. Agora, aí vai de conscientização. Infelizmente, eu no término aqui, eu quero reforçar aonde eu tenho oportunidade, eu sempre falo isso. É pela educação que a gente muda o país, né? Não tem outra forma, é pela educação, educando a nossa gente. Quando eu saio daqui agora e passo ali no Parque Vaca Brava e vejo lá pessoas teoricamente de uma classe social que oportuniza que aquele cidadão tenha cursado um curso superior, tenha uma condição de vida melhor, né? Eu estou falando de um bairro nobre aqui, e vejo as pessoas correndo lá, se amontoando, boa parte não tendo máscara, eu fico imaginando, realmente nós estamos longe do ideal. Dia desse minha esposa chamava a atenção, a gente assistiu uma reportagem em uma dessas TVs fechadas e mostrou algo na China, no Japão, nesses países asiáticos. Todas as pessoas usando máscara. É a cultura. Então, isso nos entristece, porque se a gente estivesse falando aí de um bairro longínquo, de uma vila, que as pessoas não têm condição de ir à escola, mas eu estou falando aqui do Parque Vaca Brava, do Areião, né? Tem um posto ali perto do Alphaville. Dia desse eu passei lá na loja de conveniência, devia ter lá umas 50 pessoas. É demais. Né? Entre motoqueiros. Eu parei para abastecer e perguntei ao frentista, escuta, isso aqui é normal? Ele falou, olha, é o seguinte, eu morro de medo,
porque eu estou aqui me cuidando, eu tenho família, eu tenho filho pequeno, infelizmente isso aqui é dia sim e outro também, entendeu? Então, é a questão da conscientização, né? As pessoas não levam a sério, não acreditam, mesmo sabendo que a gente tem, por exemplo, no Amazonas, tem em Manaus, corpos sendo amontoados aí nos corredores de hospitais, as pessoas, infelizmente, colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas aí é a questão cultural, infelizmente. Verdade. Deputado Humberto Aidar, presidente da CCJ aqui da Alego, muito obrigado pela presença aqui no Alego Entrevista. Um abraço a todos e que Deus nos proteja a todos. Saúde!